Olá, seja bem-vindo a Vale Viver Podcast, o primeiro podcast da Vale. Eu me chamo Aline, sou psicóloga, especialista em transtornos adictivos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Vale, sobre o porquê desse podcast. É o primeiro episódio de outros episódios que estão por vir. Estou com o Dr. Rogério, que é o nosso médico psiquiatra. Dr. Rogério, se apresente, fale aí um pouquinho. Olá a todos. Eu sou Rogério Jesus, eu sou médico psiquiatra e eu tive a felicidade de, há pouco mais de 15 anos atrás, ter a ideia de fazer a Vale Viver. Eu acabei agora, há poucos dias atrás, de completar 25 anos de formado em medicina e logo em seguida decidi fazer psiquiatria. Já comecei na psiquiatria lá ainda em início dos anos 2000. E dentro da Faculdade de Medicina da UFBA, eu tive a oportunidade de ter contato com ciência e pesquisa médica. E comecei a fazer a residência de psiquiatria juntamente com o mestrado em neurociências lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Por estar tão ligado à parte de pesquisa médica, e a psiquiatria crescia muito no início dos anos 2000, as estatísticas mostravam que no futuro a psiquiatria teria a dimensão que de fato tem hoje. E uma das áreas que naquela época já se imaginava tanto que cresceria era a questão das adicções, na época chamada de dependências químicas. Então eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em neurociências lá na própria UFBA, e depois de algum tempo trabalhando já em psiquiatria, dando aula em algumas faculdades que surgiam aqui na Bahia no início dos anos 2000, eu trabalhando em uma outra clínica aqui na região metropolitana de Salvador, eu comecei a trabalhar especificamente com dependência química. Naquele momento ali, alguém me chama a atenção de que eu tinha uma certa habilidade para lidar com a farmacologia daqueles transtornos, e eu decido fazer uma pós-graduação em dependência química. Então eu fiz uma pós-graduação da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, e a partir dali comecei a ter uma série de percepções sobre a complexidade desse transtorno, ou destes transtornos. Nessa mesma época eu conheço a doutora Lidiane Barbosa, nossa querida amiga, que trabalhava em também um outro serviço de psiquiatria e dependência química, tinha uma boa experiência. Nós fazemos uma amizade fraternal e ali surge a ideia da Vale Viver, que eu vou deixar para a gente discutir mais adiante um pouquinho, mas em resumo é isso. Então eu sou médico psiquiatra, às vésperas de fazer 50 anos de idade, 25 de formado, com especialização em dependência química, mestrado em neurociências, e atualmente tenho a grande honra de ser o presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia, que me honra bastante estar representando os psiquiatras da Bahia também nesse momento, nessa fase da minha vida. Mas eu gostaria de ouvir da doutora Aline, então, o currículo dela, que vocês verão que é um currículo mais do que qualificado para a função que ela desempenha. Na verdade, hoje eu faço a coordenação da Vale, Fiz a especialização em transtornos adictivos e algumas outras especializações. Atualmente fazendo um novo desafio, que esse eu vou deixar em segredo. É uma certificação muito especial que a gente quer trazer para a Vale. Sou membro da ABAAD, e acho que a parte mais preciosa da minha formação é a parte prática, é a coordenação terapêutica que eu faço hoje, que ajuda aí a construir esse modelo terapêutico da Vale Viver. O Dr. Rogério falou um pouquinho dessa história dele com a psiquiatria, que eu acho que se entrelaça muito com a história da Vale. Acho que a história da Vale e a história do Dr. Rogério são histórias que se complementam. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, que eu acho que justifica um pouco do porquê desse podcast. A gente pensou nesse podcast com o objetivo de criar conexão, com as pessoas, de estar próxima, de levar a Vale extramuros
de mostrar um pouquinho do que a gente faz, de quem são os profissionais que estão por trás desse trabalho, que é um trabalho que já se vão aí mais de 15 anos. É verdade. Bom, então, doutora, quando eu conheço a doutora Lidiane ali, era 2007, que inclusive será a nossa convidada, tá? Já deixa o recado aqui, Lid, você vai ser nossa convidada aqui no podcast. É importante, acho que a primeira convidada, sem dúvida nenhuma, tem que ser Lidiane. Então, eu conheço Lidiane ali em mais ou menos 2007 e a gente começa a estudar junto o tema e pensar, sabe, por que a gente não faz então um serviço? Eu tenho experiência nisso, você tem experiência naquilo, né? Vamos fazer uma clínica então para tratar a dependência química, né? Para poder botar nossas ideias em prática, o que a gente aprende. E ela fez, vamos. E aquilo era, né, início para meados do ano de 2008. E eu acho que era o auge daquela crise do subprime americano, então o mundo inteiro estava meio receoso, né, de como os rumos que a economia tomaria. E eu lembro de ter convidado vários colegas médicos, psiquiatras, para ser sócio. Dividir o trabalho, a responsabilidade e os medos naturais de começar algo do zero. Eu não tinha experiência empresarial, apesar de eu já ter sido diretor, naquela época, de uma outra instituição de saúde mental aqui da cidade. Eu tinha sido diretor, né, em 2004 de um outro hospital e tinha pelo menos a experiência clínica e da parte de gestão médica. E aí ela topou, a gente começou a procurar um local, né? Dentro da cidade era ruim por ser muito pequeno, a gente foi e acabamos encontrando um espaço que a gente achou que era ideal, que era onde nós estamos hoje, que é na Estrada do Coco, né? É uma área muito grande, né? De 7 mil metros quadrados, e a gente imaginou que aquilo ali seria ideal para construir um serviço em contato com a natureza, arborizado, distensionado, onde a gente conseguiria, né, oferecer algo técnico juntamente com um ambiente acolhedor. Então ali surge a ideia e, né, segundo semestre foi de muito trabalho para reestruturar, né, o espaço, organizar todos os projetos terapêuticos que viriam a ser aplicados e em 17 de janeiro de 2009, a gente inaugura, né, a Vale Viver, né, e aí começamos, a partir daquele momento, um trabalho, né, que tinha como objetivo principal, né, acolher e tratar pacientes que sofriam de dependência química e suas famílias, e principalmente visando a reinserção social, né, desses indivíduos que, por conta da doença, estavam, né, muitas vezes desestruturados, as famílias muito desorganizadas. Então era um trabalho que visava tratar quimicamente o paciente e ajudar aquelas famílias a entenderem melhor a doença e entenderem melhor como tratar aquela doença. E aí a Vale foi caminhando, né, naquele momento inicial, em 2009, como unidade até então apenas para internamentos voluntários, onde os pacientes buscavam o serviço, né, por vontade própria para tratar a dependência química. E a senhora, nesta época, ainda não estava na Vale, né, mas já ouvi essa história várias vezes, então acho que você, né, tem uma noção boa, e você que está nos ouvindo pode entender então o que é Vale Viver, como é que a Vale Viver começou há 15 anos atrás, qual era o sonho principal ligado àquele momento. E era um sonho de um jovem psiquiatra, uma jovem terapeuta ocupacional que entendia da gravidade da dependência química, entendia o sofrimento das famílias que viviam aquilo, e a gente buscava, obviamente, tentar acolher principalmente e antes de tudo, né, e ofertar um tratamento, né, bastante diferenciado, bastante acolhedor, sem esquecer jamais a parte técnica e científica que embasava todas as nossas estratégias de tratamento. E tem algumas coisas na sua fala que me toca muito, que eu acho que a gente vive muito isso na prática da Vale.
Acho que quando eu ouço a história da Vale, todas as vezes eu penso muito na história de coragem, né? De montar o serviço do zero, com 2 profissionais que tinham ali o desejo de tratar as pessoas da forma como eles acreditavam que funcionaria. E quando a gente olha hoje para a Vale, a gente vê um pouco assim desse sonho materializado, né? Em processo de construção, sempre de evolução, mas é uma história de muita coragem mesmo, né? De desbravar um terreno novo e de criar um modelo terapêutico, de pensar em um modelo terapêutico que tivesse tanto essa característica do acolhimento, da humanização. Quem não conhece a Vale, né? Quem nunca esteve pessoalmente na Vale, sinta-se convidados a conhecer a Vale Viver. Mas uma coisa que é muito comum da gente escutar das pessoas quando chegam na Vale pela primeira vez é essa palavra, acolhimento, né? De se sentir acolhido, de fato. E o modelo terapêutico, que é um modelo muito técnico, pensado naquilo que funciona, nas estratégias que funcionam, e no envolvimento do indivíduo, mas também da família. É um trabalho de muitas mãos. Tem muitas mãos. Aqui, eu e o Dr. Rogério somos os 2 representantes dessas tantas mãos que envolvem o trabalho da Vale Viver. Tem uma equipe por trás desse trabalho, fazendo acontecer mesmo, alguns mais no protagonismo, outros um pouco nos bastidores, mas é um trabalho coletivo, né, de pessoas que de fato acreditam. Acho que na Vale só permanece quem de fato acredita que um tratamento de fato pode recuperar pessoas, né? E eu acho que recuperar muito, muito além de ficar reparando danos, né? Muito além de ficar controlando crises, mas de um tratamento que possa realmente trazer ressignificação, né? De construir uma vida que vale a pena ser vivida mesmo, que faça sentido. Acho que isso está muito na essência da Vale. Acho que a gente falou um pouquinho dessa história da Vale, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre um momento difícil, né? Eu acho que na verdade, talvez valha a pena colocar algumas coisas aqui, doutora, que possam, né, ajudar a entender também isso. O que acontece? A gente começa em 2009 a funcionar, né, e começa a internar pacientes e nós começamos a ver algo que todo mundo, né, que está nos ouvindo, que é técnico e até quem é familiar, já ouviu. O paciente muitas vezes buscava o internamento, ele internava, passava aquela fase, né, dos 3, 4 primeiros dias sem a substância, batia a síndrome de abstinência. Por mais que a gente, né, utilizasse estratégias terapêuticas e medicamentosas para minimizar a sintomatologia da síndrome de abstinência, quando dava 3, 4 dias, né, 50% dos pacientes diziam: muito obrigado, eu agradeço, vocês são super acolhedores, né, já aprendi tudo o que precisava, né, aqui nesses 4 dias que eu passei, e agradeço e estou indo embora e já tirei isso da minha cabeça, não quero mais nenhum contato com álcool, com droga, não quero mais saber disso na minha vida, não. E a gente sabia claramente que o paciente, né, estava em síndrome de abstinência, muitas vezes fissurado, desejando utilizar a substância, mas ele estava internado voluntariamente e dizia que ia embora, a gente era voluntário, ele podia ir, ele assinava o termo, a família assinava o termo e ele ia embora. E aí eu conversei muito com o Lídia nessa época, porque nesta época daí, eu tinha vindo de um congresso da ABAD, foi a primeira vez que eu fui num congresso brasileiro da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Droga, e lá eu assisti uma aula fantástica falando, né, dos 13 princípios fundamentais do NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, que é uma entidade americana que coordena estudos e pesquisas na área de dependência química. E dentro desses 13 princípios fundamentais, né, tinham alguns que me chamavam muita atenção. O primeiro deles era um que dizia que o tratamento não precisa ser voluntário para ser eficaz. O que é que isso queria dizer? E o próprio princípio está lá escrito. Muitas vezes, o internamento
né, modulado por alguma pressão, fosse familiar, fosse institucional, né, do emprego, fosse pela justiça, que fazia com que aquele indivíduo se sentisse impelido a estar internado, favorecia com que aquele indivíduo, em não podendo sair, ele ficasse mais tempo em tratamento, passasse da fase de abstinência inicial, o que aumentaria enormemente a chance dele persistir em tratamento e, com isso, conseguir melhores resultados. Ora, eu já tinha experiência anterior de hospitais psiquiátricos e a Lei 10.216 de 2002, né, que é uma lei fantástica daqui do Brasil, diz que o internamento em psiquiatria poderia ser na condição voluntária, quando o paciente deseja, involuntária, quando o paciente não manifesta o desejo do internamento, ou compulsório, quando é determinado pela justiça. E isso, né, na prática, estava dentro da lei. A única exigência da lei era que o Ministério Público fosse comunicado no prazo de 72 horas após o internamento, para poder caracterizar a proteção à pessoa humana. E aí eu começo, né, a discutir isso com Lidiane e digo, olha, e se a gente começasse a aceitar internamento involuntário? Havia uma busca muito grande naquela época, né? E as famílias diziam, mas doutor, ele está nitidamente fissurado, ele, né, vai sair, vai recair. E eu dizia, olha, eu entendo isso, mas nós somos uma unidade voluntária. E aí, por conta disso, a gente começou a discutir essa possibilidade de criar ali uma unidade involuntária. Tinham dois outros princípios do NAIDA, doutor, que um deles, né, falava que o internamento precisa ser por um tempo mínimo capaz de promover abstinência, desintoxicação e sensibilização para a necessidade de tratar. E um terceiro ainda que dizia, a abordagem farmacológica é apenas a primeira fase do tratamento. Então, aquela fase de desintoxicação com auxílio dos remédios é apenas a primeira fase. E aí, em 17 de janeiro de 2011, 2 anos depois, a gente inaugura a unidade involuntária da Vale Viver. E aí começa um novo ciclo, uma nova fase, porque aí agora a gente tinha a possibilidade de internar pacientes voluntários, que buscavam e pediam para internar, e pacientes involuntários, que a princípio não tinham o desejo manifesto, mas estavam em tal condição de risco de vida que a família buscava o internamento de qualquer maneira para salvar a vida daquele indivíduo. Lidiane sempre dizia, uma questão de Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal. Se ela não for, né, tratada, ela com certeza vai encaminhar para um destino muito ruim, muito catastrófico. Né? É uma doença incurável, mas que tem tratamento. Tem controle, né? Que tem controle, e esse controle, obviamente, passava por internar o indivíduo, muitas vezes, quando aquilo era necessário, e aí nós criamos o internamento involuntário com o princípio básico de, primeiro ponto, salvar a vida. Segundo, desintoxicar. E terceiro, sensibilizar para a necessidade de entender e aceitar o tratamento. Então foi isso, essa ideia básica da construção da Vale Viver, que até a época eram internamentos, unidades separadas. Voluntários se internavam numa unidade e involuntários em outra unidade, divididos por um muro, mas que dava essa separação. Depois de aproximadamente 2 anos funcionando desta maneira, nós tivemos, né, alguns estudos mostravam que havia benefícios entre colocar pacientes voluntários e involuntários no mesmo espaço. Isso retroalimentava, né, a percepção de gravidade que um tinha do outro, e isso aumentava a adesão ao tratamento. Isso a senhora, como coordenadora, vê lá todos os dias, hoje, já que a gente pratica o internamento coletivo, onde pacientes voluntários e involuntários estão juntos. Né? O que é que a senhora, né, hoje, tantos anos depois, né, percebe desse feedback que um grupo dá para o outro? Na verdade, a gente percebe que é algo que termina sendo benéfico para ambos os grupos, né? Tanto para um voluntário quanto para um involuntário. Muitas vezes o paciente ele tem uma capacidade de
conexão e de se aproximar do outro paciente de uma forma que a equipe inicialmente não vai ter esse poder, né? Porque é uma relação mais horizontal, é uma relação de um outro que passa pelo que eu estou passando, então, portanto, entende as minhas dores. Então, muitas vezes o paciente voluntário, ele é aquele que vai motivar o paciente involuntário. E também o paciente voluntário percebe no involuntário a progressão da doença, né? Porque se alguém precisou interná-lo contra a sua vontade, porque já existe uma gravidade e que em algum momento, se eu não buscar ajudas, né? Se eu não tivesse buscado ajuda, se eu não conseguir controlar o meu adoecimento, eu posso chegar nesse momento também, né? Então, acho que o benefício para ambos os grupos é algo que a gente observa de fato na prática. A gente vai falar um pouquinho sobre internamento voluntário e involuntário quando a gente falar dos serviços, né, e falar um pouco do que a gente faz, do que a gente oferece, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, de um sonho mesmo, né, se a Vale representa esse sonho, se tem algum sonho da Vale ainda a ser realizado. Quando eu tive, né, a ideia lá atrás, né, em fazer a Vale, o que me motivava naquele momento é o que continuou me motivando esses 15 anos inteiros e até hoje me motiva, que é ajudar pessoas em sofrimento. Então, eu lembro de, desde pequeno, querer ser médico. Desde os 4, 5 anos de idade, eu sentado lá em Santo Antônio de Jesus, no sofá, perto de minha avó, dizendo: vovó, eu vou ser médico quando eu crescer. E ela dizia: para quê? Eu dizia: para tratar você, para não deixar você morrer nunca, não me deixar nunca. E eu sempre quis ser médico, entendendo que médico era aquele que, quando eu estava doentinho, né, minha mãe me levava lá para o doutor José, o meu pediatra, e ele cuidava de mim, me passava um remedinho, eu ficava bom. Então eu achava que médico fazia coisa boa. E aí eu cresço, entro para a faculdade de medicina, vejo que, né, o médico poderia de fato curar algumas doenças, tratar outras que não tinham cura, mas, acima de tudo, aliviar sofrimento. Acima de tudo, acolher aquele que estava com alguma dor, com algum sofrer. E aí, né, ao longo da faculdade de medicina, eu conheci, né, várias pessoas importantíssimas na minha vida, né, e provavelmente na minha formação enquanto médico, né, uma pessoa, né, foi fundamental, que é o Dr. Irismar Reis de Oliveira, que era, né, o psiquiatra titular da Faculdade de Medicina, que, né, é um grande nome da psicoterapia do Brasil e até do mundo, porque ele criou uma variação da terapia cognitiva comportamental, que é a TCP, terapia cognitiva processual. Mas mesmo convivendo com ele, eu pensava em ser cardiologista. Eu adorava cardiologia, adorava eletrocardiograma, dar plantão em UTI, né? Isso me motivou durante muito tempo, até que, no 6º ano de medicina, né, mesmo já tendo feito a disciplina de psiquiatria ainda no 4º ano, no 6º ano eu vou fazer um estágio, né, naqueles meses livres que a gente tem para poder fazer um estágio da nossa vontade. Eu vou fazer estágio em psiquiatria e sou completamente fisgado pela psiquiatria. E aí me formo e meses depois faço, né, o concurso para a psiquiatria. Aí passo anos sendo psiquiatra, né, só depois de muitos anos é que eu vou tratar dependência química de fato. E o sonho ali que faz começar a Vale Viver era esse sonho ali. Sonho de ser médico, um médico que pudesse auxiliar, ajudar, acolher, aliviar sofrimentos. Esse é, né, o que a Vale Viver, né, esse é o tema, esse é o lema, isso é o que a Vale Viver faz até hoje. Né, todo mundo que vai na Vale Viver, toda a família que vai na Vale Viver, né, relata isso, que eu fui muito bem acolhido, diferente de outros locais, né, em que o tratamento era muito generalista. Aqui o tratamento é individualizado, aqui cada psicóloga sabe o nome do paciente, do pai, da mãe, do filho, do esposo, da esposa, do paciente. Aqui a gente fala com o psicólogo semanalmente, aqui tem reuniões, não vou falar de tudo que tem, porque daqui a pouco a senhora vai explicar os serviços, mas esse sonho lá de trás, ele se renova, né, a cada dia. Então a gente pode dizer que a psiquiatria foi um sonho, ou não, uma paixão à segunda vista, né? Não foi à primeira vista, mas foi à segunda vista e deu certo.
Mas paixões à primeira vista, né, nem sempre dão certo. Paixões à segunda vista, às vezes, né, são mais intensas. Fala um momento de dificuldade, mas também de superação, assim, na Vale, ao longo desses 15 anos. Há muitos. Verdade. Né? Alguns. Eu acho que quem está me ouvindo aí e já teve o desejo, né, o sonho, ou que tentou empreender, sabe cada dor de cada dia que é tentar ser empreendedor no nosso meio. É muito difícil. Né? O sistema contribui para que você canse e desista. São muitas burocracias, são muitos custos, são muitas taxas. Isso faz com que o negócio demore, tenha um tempo de maturação muito grande e em diversos momentos, né, eu achei que não ia dar certo, eu achei que, né, tinha errado na decisão lá atrás, de que tinha jogado meu tempo fora. Em vários momentos eu pensei em desistir, pensei em fechar a clínica. Né? Todas aquelas vezes, a doutora Lidiane estava ali do lado dizendo não, né? Esse sonho vai dar certo. Né? Não, a gente está no lugar certo, a gente está da forma certa, a gente faz bem feito, e isso é que importa, é isso que fica. E cada, né, caso de sucesso, né, alimentava positivamente essa coisa de continuar tentando, continuar lutando. Então, superados, né, esses desafios que, né, chegavam a fazer dar a sensação de dificuldade, vinha, por outro lado, toda a alegria de quando um paciente se recuperava, voltava lá um ano depois limpo de drogas para ganhar o troféuzinho que a gente tinha. E aquelas famílias agradeciam, as redes sociais não eram tão intensas como hoje, né? Então a gente tinha o núcleo familiar presencial, então aquelas pessoas iam lá, apareciam lá e faziam seus relatos para os outros que estavam internados. Isso era extremamente recompensador. Mas do ponto de vista de dificuldade, então foram muitas dificuldades ao longo dessa jornada. Talvez a fase mais difícil de todas, né, tenha sido a pandemia. Não foi só para mim, não foi só para você, não foi só para quem está nos ouvindo. A pandemia foi um momento muito difícil para a humanidade, né, como um todo. E manter uma unidade de internamento na época da pandemia era um grande desafio, um grande medo. Porque se alguém chegasse e tivesse contaminado com o Covid, a chance de contaminação com os demais era muito alta e a gente ficava sempre, né, muito alerta. A senhora já estava na Vale nessa época, a senhora se lembra bem que, né, realmente é um milagre divino. Nós tínhamos, obviamente, o teste na chegada, na triagem, mas nós não tivemos nenhum paciente. Nenhum paciente da Vale, né, teve Covid durante o internamento. Isso foi um feito, primeiro, de testagem de chegada, segundo, de muito cuidado. Né, que foi estabelecido. Todo o protocolo, né, a equipe tinha um cuidado muito grande fora do ambiente da Vale para não ir contaminado. Né? Então, aquele foi um momento difícil, né, que nós superamos. De muita incerteza, né? Muita também, incerteza com relação ao cenário com o cenário geral. Cenário da humanidade, cenário da doença, cenário da saúde, da vida ou da morte, cenário com o que ia acontecer, né, com a empresa com a Vale enquanto empresa. Então, o momento da pandemia foi um momento difícil, né, para não só para nós, para todo mundo, mas para nós especificamente, que tinha essa coisa de internar pacientes e fazer a máquina funcionar com 15, 20 pacientes internados, né, tratando demandas psicológicas, demandas, né, médicas e com cuidado de distanciamento no espaço que todos conviviam, manter máscara, manter álcool gel. Então, aquele foi um desafio muito grande. Porém, como na Vale, a gente não só prega, né? A gente vive aquilo que a gente defende para os nossos pacientes, que a crise, ela também é uma oportunidade de mudança, de transformação. A pandemia foi para a Vale essa oportunidade, né? A gente cresceu, a gente se reformulou, né? Dentro da pandemia ainda. Então, iniciamos uma reforma estrutural na Vale, eu acho que essa reforma estrutural, ela marca também algumas outras reformas, na verdade, reformulações. A gente reviu todo o programa terapêutico, né? A gente inseriu coisas, a gente retirou outras.
Então, acho que a pandemia também trouxe essa possibilidade de renovação, né? Foi o momento que a Vale estava ali pós-pandemia, completou 15 anos e foi um momento de renovação do serviço como um todo, né? Isso é importante, né? Eu acho que a Vale tem várias fases, né? Então, a Vale começa, depois de 2 anos ela cria uma unidade para internamento involuntário, ela, depois de alguns anos, ela junta pacientes voluntários e involuntários, né? A época da pandemia foi uma época de muita incerteza, né? De muitos medos, mas também de renovação. Mas eu acho que a grande coisa que casou no momento da pandemia foi, né, a mudança terapêutica. Não foi só a mudança física e estrutural. Naquela época de pandemia, mesmo durante a pandemia, nós fizemos toda uma reforma estrutural, uma melhoria de condição, né, de hotelaria, de ampliação, mas naquele momento ali, exatamente a senhora que era psicóloga assume a coordenação técnica. Então, naquele momento, a doutora Aline assume a coordenação técnica e muda completamente a ideia terapêutica e implementa uma série de coisas que estavam na sua cabeça, né? Eu nem imaginava que aquilo daria certo, e você disse, não, mas eu acho que isso pode, e agora como coordenadora, né, eu vou implementar. E todas aquelas implementações que você construiu naquele momento dali, né, que tinham que ser testadas e validadas, todas funcionaram, todas deram certo e fizeram a Vale ser hoje o que é do ponto de vista terapêutico. Então a funcionalidade da Vale hoje não é pela estrutura física e pelo ambiente arborizado. Aquilo ajuda a acolher. Mas a funcionalidade do modelo terapêutico, né, é dentro do modelo terapêutico que a senhora, né, criou. E aí eu gostaria agora de inverter os papéis e eu estar muito mais perguntando e você respondendo, né, como foi essa chegada na Vale ali, né, em 2018 e como foi, né, construir ao longo desses 6 anos que você tem lá esse modelo que é o modelo que funciona hoje. A chegada na Vale em 2018 foi, acho que assim, um divisor de águas na minha vida. Eu chego na Vale muito com a herança da formação de muitos psicólogos, né, de ver o internamento como algo que priva o sujeito da liberdade, né, que restringe. Então, eu venho muito com essa herança, que eu acho que tem a ver muito com a formação, hoje, de psicologia, principalmente. E quando eu chego e me deparo com aquelas histórias, com aqueles pacientes, eu me lembro muito de um paciente especificamente, eu estava assistindo uma atividade de grupo, que foi perguntado para os pacientes o que eles achavam do internamento voluntário e involuntário. E, para minha surpresa, né, por unanimidade ali do grupo, né, a maioria defendia o internamento, defendia a grande parte, né, dos pacientes que estavam ali, o internamento involuntário como algo necessário. Mesmo entre aqueles que foram internados involuntarios. E, diferentemente do que se espera, o grupo ali chegou a um consenso que a redução de danos, né, falando especificamente da dependência química, não era uma possibilidade para aqueles pacientes, né, cada um falando da sua experiência pessoal, porque todas as vezes que ele tinha um contato com a substância, ele tinha uma tendência a perder o controle. Então aquilo ali abriu para mim um mundo, porque todos as ideias que eu tinha a priori, né, sobre o internamento, sobre a redução de danos, como a melhor estratégia para tratamento, cai por água abaixo quando eu escuto dos pacientes, né, das pessoas ali que estavam internados, uma outra perspectiva. Então eu começo a me interessar muito por aquele lugar, por conhecer mais dessas histórias. E aí eu vou me envolvendo com esse universo do tratamento, dos pacientes que estão mais graves, né, dos pacientes que são mais resistentes ao tratamento, e eu vou me encantando. Como eu gosto de desafios, eu gosto de... tem uma frase, que eu acho que foi até uma frase que você achou e me mandou, que já me gerou boas reflexões com os pacientes, que é uma frase que diz mais ou menos assim, né, que eu não aposto em cavalos vencedores. Quem aposta em cavalos vencedores não aposta em nada.
né? Eu aposto em cavalos perdedores. E naquele momento, eu acho que eu não sabia dessa frase, mas intuitivamente era isso que eu estava vendo ali. Muitas vezes, o dependente químico, ele é esse cavalo perdedor, tá? Em que não existe aposta, que as pessoas não acreditam. E eu entendi que era com aquilo que eu queria trabalhar, né? Com o público que a maioria das pessoas não quer, nem os profissionais querem trabalhar. E a partir daí eu fui me apaixonando pela área, né? Fui estudando, fui querendo aprender. E cada vez que eu via ali, me envolvia com o programa, eu ia percebendo as estratégias que funcionavam mais, as estratégias que funcionavam menos. E quando eu passo a assumir a coordenação, eu vou junto com a equipe, sempre discutindo. Acho que nas reuniões a gente conversa muito, a gente dialoga muito. E através da devolutiva dos outros profissionais, dos pacientes, né? Pacientes que trazem experiências também, que já foram internados em outros serviços e acabam trazendo essa experiência de coisas que veem que não funciona, né? Ou de coisas que ressaltam muito na Vale. Poxa, aqui eu encontrei isso faz muito sentido, isso me ajudou muito. Então foram esses elementos, né? Além do elemento, tá? Do que está técnico ali, né? Do que está descrito, que funciona, do que tem evidência, e a gente se baseia muito nisso para pensar o programa terapêutico da Vale. Tinha muito esse feedback dos pacientes daquilo que mais funcionava. E eu acho que a gente foi aprimorando o programa terapêutico, reformulando. Quando a gente vai falar um pouquinho agora dos serviços, e eu acho que a gente já pode falar, porque a gente está tocando um pouco nisso, porque o Hospital Dia ele é um exemplo muito dessa reformulação. Né? Nosso Hospital Dia é um Hospital Dia muito engajado, os pacientes gostam muito e dá muito certo, porque eu acho que é esse exemplo dessa reformulação. A gente está sempre pensando e repensando o Hospital Dia, e o Hospital Dia se tornou esse ambiente que os pacientes gostam, um ambiente que o paciente engaja, porque o Hospital Dia, diferente do internamento, né, em que há uma pressão ali externa, muitas vezes, para o paciente decidir internar, o Hospital Dia é uma estratégia muito espontânea, muito voluntária, né? Então, a pessoa tem que querer sair de casa todo dia, ou 2 dias na semana e ir para a clínica. Né? Então, é um programa que tem que ser bom, né? Tem que ser atrativo, tem que funcionar, tem que motivar esses pacientes. Então, essas reformulações a gente foi vendo, né? O que ia funcionando muito na prática. Então, acho que essa é um pouco da minha história, assim, com a Vale, com o serviço que eu cheguei, eu olhei e eu falei, poxa, isso aqui é tão legal, isso aqui ajuda tantas pessoas, eu quero que isso aqui funcione, eu quero que isso aqui dê certo, eu quero que isso aqui ajude outras pessoas, então eu acho que é um pouco disso. Falando dos nossos serviços, né, que eu já introduzi um pouco o tema. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né, sobre os serviços. Então, o que é que a Vale pode ofertar, pode oferecer para o paciente, para a família? Fala um pouquinho disso aí para quem não conhece e ficar sabendo. A Vale tem alguns serviços, né? A gente vai ter a parte ambulatorial, que vai envolver as consultas com psiquiatra, com psicóloga, aquilo que as pessoas já estão familiarizadas, né? Já conhecem. E aí a gente tem o Hospital Dia, a gente tem o internamento, que vai ser tanto voluntário quanto involuntário. O Dr. Rogério já introduziu um pouco disso. E a gente tem aquilo que não é vendido necessariamente como serviço, mas aquilo que a Vale oferta, né, como núcleo familiar. Né? Então, a gente tem dentro do internamento, a família é introduzida, né, no núcleo familiar através do internamento. Quando o paciente interna, a gente vai agora assistir essa família, e essa família vai ser acompanhada durante todo o período que o paciente está internado. Então, o núcleo é aquele momento de cuidado e de atenção que a gente tem para essa família, que chega, né, na sua grande maioria, desesperada. Né? Desesperada por não saber... E desesperançosa. Muito desesperada e desesperançosa. Até porque o que a estatística mostra e a nossa prática confirma
é que o percurso desse paciente até chegar, né, no internamento, na unidade, no serviço especializado, ele já foi uma trajetória longa, né? Quando a gente fala, por exemplo, da dependência química, existe uma média de tempo para um tratamento especializado que chega até 10 anos. O último levantamento do Lenad, obrigada, apontou, né, esse tempo. Então, quando a gente fala de 10 anos... Desculpe, doutora, eu queria só acrescentar que é o seguinte, 10 anos não é para a família descobrir que ele está usando, não. A família demora, às vezes, muitos anos para descobrir que está usando, e mesmo depois que descobre que está usando, que já vem vendo problemas acontecerem, ainda existe aí um gap, né, de quase 10 anos para a família se convencer de que não tem jeito de fato, de que o uso está muito problemático, para chegar no serviço especializado. A média de tempo de 10 anos é para chegar no serviço especializado a partir do momento que a família toma conhecimento. Então, a família costuma tomar conhecimento do uso de substância quando a pessoa já apresenta problema. Então, ela já saiu do uso recreativo, né, do uso social, ela já está apresentando alteração do comportamento, em que a família acabou descobrindo o uso em função dessas alterações, e a partir daí começa a jornada dessa pessoa e dessa família até chegar no serviço especializado. Então, até lá já foi para a Mãe de Santo, já foi para a igreja, né, já foram feitas várias tentativas. Então, inclusive tentativas, mesmo do ponto de vista médico ou psicológico, equivocadas, né, porque isso aí vale para as famílias, mas principalmente para os profissionais de saúde que nos ouvem, né, é um campo muito específico, mas que tem muita ciência. Então, nós sabemos, né, hoje, através de muitas pesquisas, levantamentos epidemiológicos e estatísticos, o que funciona e o que não funciona. Só que, para quem não é especialista, para quem não trabalha no dia a dia e estuda o tema, né, às vezes vai na tentativa e erro, repetindo coisas que sabidamente, por um profissional, né, sabidamente não funcionam. E às vezes isso retarda ainda mais o tempo, que o paciente leva para chegar num profissional qualificado para tratar. E aumenta prossiga. Esse aspecto que você trouxe, que é o aspecto da desesperança. Porque se essa família já tentou várias coisas, e essa pessoa também muitas vezes já tentou várias estratégias e que fracassaram, a tendência é que fique mais desesperançoso mesmo, né? Que quando chegue no serviço especializado e a gente vai propor, poxa, tem solução, tem jeito, não tem cura, mas tem controle. A família vai dizer, mas a gente já tentou tanta coisa, né? Já me falaram para fazer isso, fazer aquilo, a gente tenta e não funciona. Muitas vezes essas tentativas são baseadas, né, nessas orientações, e às vezes não são profissionais ruins, são bons profissionais competentes, mas que não necessariamente têm um conhecimento específico, técnico, para tratar a complexidade que é a dependência química, né, e às vezes vão ali propor intervenções que são completamente equivocadas e que não vão surtir nenhum efeito. Então essas famílias chegam dessa maneira. Então, a gente tem aquele trabalho inicial de motivar essa família, né, como parte ativa desse tratamento. Engajar essa família no tratamento. Engajar não apenas o paciente, que também chega, muitas vezes, nesse momento, com muita desesperança, engajar também essa família. Para principalmente passar a ver o seu familiar não apenas pelo rótulo da dependência química, né, entendendo que a dependência química é um aspecto que afeta diretamente a vida dessa pessoa, né, em todas as suas dimensões, mas que ela não resume. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse trabalho de resgate mesmo, né, de resgatar essa relação familiar para além da doença, né, porque muitas vezes esse paciente, essa família, está se relacionando ali através do adoecimento. Isso é importante, né? Gostaria que a senhora falasse melhor, inclusive, porque
Muitas vezes a família chega lá e diz, não, mas já teve 5 internamentos, né? E a gente pergunta assim, mas esses internamentos, havia alguma abordagem específica para fazer psicoeducação com a família? Não, a gente foi internado, depois voltou 1 mês, 2 meses depois e pegou de volta e rapidinho estava recaído e voltou à condição, né, pregressa, anterior do internamento. Então, eu gostaria que a senhora pudesse falar para quem nos ouve, né, como é esse processo, né, do internamento até a alta de um paciente que já não é mais ambulatorial, onde o tratamento ambulatorial não funcionou. Como é que se dá esse processo de internamento? O que é feito no dia a dia do paciente internado? O processo do internamento do paciente, né, você citou quando você estava falando um pouco da Vale, que a equipe conhece, né, o paciente, conhece a família, é um trabalho muito artesanal, porque nós temos um serviço, né, em que em termos de número de leitos não é um serviço grande, tá? Então isso acaba possibilitando um acompanhamento muito próximo. Então, quando o paciente chega, ele vai ter um profissional de referência que vai entender ali a sua necessidade, a complexidade do caso, em que momento aquele paciente está com relação, né, tanto à prontidão para o tratamento quanto à prontidão para a mudança. E a gente também vai fazer a avaliação dessa família, né, para entender em que momento essa família está e qual é a necessidade dessa família. É uma família que ela está precisando de mais orientação, é uma família que está precisando, além da orientação, de ganhar mais segurança e confiança para conseguir se posicionar, para tomar algumas decisões. É uma família que está precisando mais ser acolhida, né, porque está muito fragilizada, principalmente quando se faz um internamento involuntário. Então, quando o paciente chega, né, é feita essa avaliação inicial e é onde a gente vai ter todo um norte, um parâmetro para a condução daquele tratamento. Então, esse paciente vai ser inserido ali também num contexto não apenas individual, mas grupal, em que ele vai passando pelas esses estágios, né, essas etapas do tratamento. E ao longo desse internamento, a gente vai fazer todo o planejamento, né, o plano de alta desse paciente, que vai envolver também a família, né? Quando esse paciente está ali no núcleo familiar, e a gente vê que tem um benefício que essa família participe do pós-alta desse paciente. Então, o paciente ele vai sair com as orientações e a família também vai sair com as orientações. Então, tira um pouco aquela insegurança que se sai, poxa, estava internada, a equipe estava cuidando, né? Ele estava no ambiente protegido, controlado. Ok, e agora? Saiu, né? O que é que a gente faz? Então, a gente vai construindo esse plano de alta desse paciente, que vai envolver também a indicação do pós-alta, né? De quais estratégias que são indicadas ali para aquele caso. Que pode incluir o hospital dia, né? Que eu acabei falando um pouco aqui. O hospital dia, ele é uma estratégia ambulatorial semi-intensiva. Não é? Diferente do internamento em que o paciente fica integralmente, né? O hospital dia não, o paciente retorna para casa e ele, junto com a equipe, vai definir, né, quantos dias ele vai participar do programa, né? Então, o hospital dia ele tem essa flexibilidade, é uma estratégia para quem precisa de algo a mais do que apenas as consultas, né, a sessão com o psicólogo, mas não está mais no momento que necessita do internamento. Então, o hospital dia ele tem essa característica transitória. Não necessariamente o paciente vai precisar sair do internamento e ir para o hospital dia, né? A gente tem aí as consultas ambulatoriais em que o profissional pode indicar, né, enxergar ali a necessidade de agregar algo para o acompanhamento desse paciente, e o hospital dia pode ser essa estratégia. Eu acho que o hospital dia ele é uma possibilidade de tratamento para quem precisa de algo mais do que as consultas, né, e as sessões de terapia, e algo menos do que o internamento, né? Só que eu acho que tem uma outra vertente do hospital dia que que entra mais no sentido da prevenção e não apenas da reabilitação e do desenvolvimento de habilidades
do paciente, que são as oficinas que a gente utiliza para desenvolver habilidades sociais, tá? Então, diferente do internamento, em que a gente vai tratar ali de uma fase mais aguda, mais crítica do paciente, em que temas mais delicados, eles são necessários, né? A gente vai tratar de estruturas que estão mais frágeis. No hospital dia, a gente vai pensar muito em promover para esse paciente o desenvolvimento mesmo. Então, desenvolvimento de habilidades sociais, de efetividade interpessoal, né? E às vezes eu vejo um paciente que tem uma dificuldade, assim, tem um sintoma muito ansioso, no sentido de exposição social, uma resposta ansiosa quando exposto, né, ao contexto social, e que no hospital dia ele vai desenvolver essa habilidade de estar no coletivo, né? Então ele vai ter uma dessensibilização dessa ansiedade que é gerada nesses contextos sociais. Então o hospital dia ele tem uma estratégia, tem um objetivo tanto de prevenção, de reabilitação, quanto de promover mesmo o desenvolvimento. Tá, eu queria voltar um pouquinho na questão do internamento. Gostaria que a senhora pudesse explicar para quem nos ouve, né, como se dá, né, o internamento, né, e principalmente falando de internamento involuntário, já que há tanto mito a respeito, tanta desinformação sobre o internamento involuntário. Se a senhora pudesse nos falar, primeiro, quando o internamento involuntário, né, se faz necessário e consequentemente, o que é que dentro de uma unidade que interna voluntário e involuntário, se há diferença no que é feito, né, para esses pacientes ou com esses pacientes? O internamento, de modo geral, ele vai ser indicado quando as estratégias ambulatoriais ela não atingem a efetividade ou quando o paciente não adere, tá? E isso vai ser tanto para o voluntário quanto para o involuntário. A diferença é que o voluntário, a pessoa reconhece a necessidade e ela busca ajuda, né? Existe um desejo, né, de realizar o tratamento. E o internamento involuntário, essa pessoa não tem a percepção de necessidade e nem o desejo pelo tratamento. E aí ela continua, né, a doença continua evoluindo, progredindo, e muitas vezes essa pessoa já está se colocando em situação de risco, né, fornecendo risco para ela, risco para o seu entorno. Quando a gente está diante de uma situação, de um caso em que as estratégias ambulatoriais elas são insuficientes, né, ou não se tem o êxito esperado, a gente já pode pensar no internamento. Então, um erro muito comum, muitas vezes, tanto de profissionais quanto de família, e talvez por isso essa estatística, né, do levantamento do LENAD, desses 10 anos até chegar num serviço especializado, é pensar o internamento como algo que está tão distante que a pessoa precisa estar num nível de gravidade tão grande para se beneficiar de um internamento, que no fundo só favoreceu a progressão da doença. Então, acho que toda vez que a gente está diante de um caso em que ambulatorialmente a gente não está tendo efetividade, a gente já pode avaliar, né, a necessidade ou a indicação do internamento. Então, tanto involuntário quanto involuntário, a indicação vai ser essa. O que vai mudar muito é o desejo e o reconhecimento por parte dessa pessoa. E na sua experiência, o paciente que vai, né, que está realmente muito adoecido e que a princípio manifesta que não quer e acaba pelo risco que está se expondo, sendo internado involuntariamente, como é que ele reage ao internamento? A experiência de quem interna involuntário, tanto se você já foi internado involuntariamente, já internou um familiar ou trabalha com isso, sabe que é um internamento difícil, né? Na verdade, não tem internamento fácil. Quando a gente pensa em internamento, a gente está falando de um contexto que já está complexo. Mas o internamento involuntário, ele tem uma característica, né, mais dura, mais difícil, porque muitas vezes a gente vai lidar ali com alguém da família que vai precisar tomar a decisão de internar aquela pessoa.
E que no primeiro momento, na fase mais aguda, né, no início, essa pessoa vai ter uma resposta emocional muito negativa, muito ruim. Em relação ao familiar e em relação à equipe, né? Exatamente. E aí, nesse momento, eu costumo sempre dizer para o paciente, né, que nós, na verdade, estamos ali para cuidar. Nós não fomos buscá-lo para interná-lo contra a força. Né? Nós recebemos ele na nossa unidade porque alguém enxergou que ele precisava, né? E a gente vai avaliar e ver se, de fato, essa necessidade ela se sustenta. Então, o paciente chega, é muito difícil, é um internamento inicialmente muito complexo, mas que na nossa prática a gente vê que, assim como o voluntário, ele tem uma tendência ao paciente ter uma melhora, a não só reconhecer, mas adquirir ferramentas para se manter estável, né? Se manter em abstinência quando sai do internamento, o involuntário também. Eu tenho, inclusive, um paciente nosso, né, da Vale, que diz assim, ele vai saber, que se ele estiver nos assistindo, né, ele vai saber que é que ele precisou ser internado involuntariamente para que, de fato, ele alcançasse o desejo de recuperação. Ele precisou ser internado contra a vontade para que ele entendesse que ele tinha perdido o controle. Então, a ficha dele só cai, né, quando ele é internado de forma involuntária pela filha, né? Então, são histórias que a gente vê na prática que ajudam a gente a tirar um pouco esse mito de que a pessoa vai ser involuntária e vai ficar amarrada, né? E que a gente está causando um dano para a pessoa, né? O objetivo do internamento é o oposto, a gente está tentando recuperar, a gente está tentando afastar aquela pessoa do uso, para que, afastado do uso de substância, aí sim ela possa escolher, ela tem o direito de escolha, porque eu acho que ela não tem o direito de escolha, muitas vezes, quando ela está sob a influência da droga. A droga já roubou a possibilidade de escolha. Esse paciente aí, eu acho que recentemente ele mandou uma mensagem lá para a clínica, agradecendo e comemorando 3 anos de sobriedade, 3 anos sem beber, 3 anos livre dos problemas que o álcool causava para ele e para a família. Você falou 2 coisas bem importantes aí, né? Na verdade, 3. A primeira delas é que o paciente está literalmente prisioneiro, né, da droga. E aí, eu acho que é bom para quem nos ouve entender o que é, porque vocês, ao invés de chamar de dependente químico, diz que o indivíduo é adicto. Adicto é um termo que vem, né, do latim addictum. Addictum é um indivíduo que, na Roma antiga, quando devia algo para alguém, ele oferecia a própria liberdade dele e ele ficava aprisionado àquele indivíduo como forma de pagar aquela dívida. Você fazia escravo, né? Ele se fazia escravo daquele outro senhor para quitar uma dívida dele que ele não podia quitar. E é isso que acontece na dependência química, né? É isso que acontece quando o indivíduo está ali literalmente aprisionado pela droga, ele não é mais senhor de si, existe um outro senhor que manda nele, que é um desejo intenso de produzir ou um prazer, ou com o passar do tempo, um alívio para um sofrimento e uma angústia que a droga acaba, né, propiciando, e aquele indivíduo já está addictum, ele já está escravizado, aprisionado e não consegue se libertar. Então o internamento muitas vezes descola o indivíduo daquela realidade, leva ele para um ambiente protegido, com a equipe tecnicamente preparada para lidar e fazê-lo entender aquele processo. Então foi uma das primeiras coisas que você falou. A segunda coisa que a gente vê muito na prática quando eu tenho indivíduos internados voluntariamente junto com indivíduos involuntariamente, o que é que acontece? O indivíduo que está voluntário e vê alguém chegar para internar involuntário, algumas vezes até resgatado por alguma equipe de resgate ou pela própria família, ele olha para aquele indivíduo e diz: poxa, eu não estou nem tão mal assim, mas cuida porque o destino é aquele. Eu já estou pior do que eu fui no passado e talvez aquele ali seja o meu futuro. Então o indivíduo que está lá voluntariamente, ele começa a cair a ficha mais profundamente ainda de que o fundo do poço pode ser mais fundo do que ele está imaginando.
Já para o indivíduo involuntário, que foi lá contra a vontade, muitas vezes irritado, chateado, revoltado com a família, quando ele vira para o indivíduo voluntário que está lá e pergunta, e você veio como? O indivíduo não vai pedir para vir. Né? Eu disse, olha, não estou bem, eu precisei vir. E ele falou assim, você é maluco, é? Você pediu para vir? E aí cai a ficha dele que aquela equipe que está acolhendo todos ali não é tão malvada quanto ele quer fazer parecer que é para si próprio, como ele quer dizer que está ali. E uma outra coisa é que ele percebe assim, ó, se tem gente que veio voluntário e gente que veio involuntário e todo mundo é tratado no mesmo ambiente, nas mesmas atividades, pelos mesmos profissionais, né? Ninguém é desrespeitado nem desmerecido, independente de ser voluntário ou involuntário. Isso acaba caindo um pouco da armadura que aquele indivíduo involuntário chega. Permitindo que a gente acesse mais o paciente. Permitindo que a gente acesse muito mais o indivíduo. A gente falou muito da dependência química, né? Que eu acho que é um dos contextos mais complexos de realizar o internamento, quando a gente fala de internamento involuntário, mas a gente atende também outros públicos na Vale, né? Então, a Vale é uma clínica de saúde mental e a gente vai atender tanto no hospital dia, no internamento, nas consultas, principalmente o público diverso. Então, a gente vai ter pacientes com um transtorno bipolar que precisam de ajuda, né, para se manter ali uma remissão de sintomas. Né? Isso é importante você falar, porque eu me lembro bem que quando a gente começou a tratar, logo no princípio era apenas dependência química. Só que com o passar do tempo, nós começamos a receber pacientes com comorbidade. Comorbidade, para quem não conhece o termo, é a presença de outra doença para além daquela, né, doença principal. Então, um hipertenso pode ter várias comorbidades. Ele pode ser diabético, ele pode ser obeso, ele pode ser fumante. Na saúde mental também existe isso. Então, um dependente químico ele pode ter outras comorbidades. Ele pode ter uma esquizofrenia, ou ter um transtorno bipolar, ou ter uma depressão, um transtorno ansioso. Com o passar do tempo, nós começamos a ver muito paciente com comorbidade, que é bem comum. Algumas bem frequentes na dependência química, né? A senhora vê isso todo dia lá, pacientes bipolares, pacientes TDAH, pacientes com transtorno de personalidade do tipo borderline. Então, quando nós começamos a lidar com esses pacientes com comorbidade, alguns outros colegas psiquiatras lá atrás diziam, olha, eu tive um paciente que internou aí com você, né, que tratou dependência química e era bipolar. Eu estou com outro bipolar aqui que não tem dependência química. Tu não aceita aí não? Né? O espaço de vocês é bom, é tão arborizado, o paciente elogia, a família elogia, eu vi que as fotos são muito bonitas, o espaço não tem aquela sensação de aprisionamento, porque não tem grade, é um espaço horizontal muito grande, com espaço para o paciente correr, fazer atividade física, integrado com a natureza. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a atender, aceitar também alguns pacientes com algumas patologias mentais, com ou sem dependência química associada. Então, isso foi que fez com que a Vale tratasse dependência química, que é o nosso foco principal, mas também pacientes com outras patologias mentais que precisassem de um internamento integral. Tratasse também e tratasse muito bem, tratar muito bem, né? O ambulatório, a gente tem uma variedade, um público variado, né? Desde as pessoas que vão lá para fazer uma terapia, porque tem um quadro ansioso, né? Os pacientes que também buscam o hospital dia ou o internamento por outras questões que não apenas a dependência química. Eu queria fazer mais uma pergunta, explorar a senhora mais aqui um pouco sobre... Já estou dando o nosso horário, viu? Já sobre a questão, né, terapêutica, só para finalizar. Como é que, né, no dia a dia do paciente internado, né, eu costumo sempre dizer para uma família quando me busca, né, seja aqui, né, na Vale, seja no interior onde eu atendo, doutor, o senhor sugere algum lugar para internar? Eu sempre digo, vá conhecer sempre o lugar, conversar com a equipe, ver onde seu filho vai dormir, onde vai comer, onde ele vai estar, né, porque alguns serviços não deixam, né, com que o indivíduo, com que a família visite o paciente em todas as acomodações da clínica. Eu sempre alerto para isso, que ele deve conhecer e entrar em todos os ambientes para ele saber onde o familiar dele, né, vai ficar. Isso é uma regra que a gente aplica, inclusive, da Vale, né? Tanto a família quanto o paciente, quando o paciente que busca, de conhecer mesmo a unidade, né? De conhecer a clínica, de conhecer o espaço do internamento.
E se for involuntário, isso é uma regra, assim, a família precisa de fato conhecer, porque é uma relação de confiança que está sendo ali construída, né? Muitas vezes quando a gente abre as portas e diz, olha, a gente não tem nada a esconder, você pode ver aqui, né? Você pode ver o nosso trabalho de perto, isso acaba aí ajudando na construção dessa relação de confiança. Essa é a percepção que eu tenho sempre quando a família vai visitar e entra onde o paciente dorme, né, onde o paciente se alimenta, onde o paciente assiste TV, e ele vê a equipe transitando com ele, visitante ainda, entre outros pacientes, e aqueles pacientes não têm nenhuma queixa, porque se alguém estivesse sofrendo alguma coisa, ia chegar lá e dizer assim, me leva embora, eu estou sendo mal. Isso não acontece. Ele transita, ele pergunta, esses pacientes aqui? E aí a gente diz assim, não, ali tem pacientes voluntários e pacientes involuntários. Mesmo os involuntários, ninguém me disse que estava sendo maltratado, começa a cair, né, aquele estigma de que o internamento involuntário é algo maldoso ou maléfico. Ele começa a entender que o internamento involuntário muitas vezes vai ser aquele que vai salvar a vida e ser o divisor de águas para aquele paciente. Sim, e essa pergunta era mais nesse sentido, né? Não, a pergunta, na verdade, só tem 1 hora. Eu pensei que era 2, por isso que eu vim preparado, cheio de tanta coisa para falar. Mas para finalizar, doutora, eu acho que todo mundo tem uma curiosidade. E como é o tratamento lá dentro, internado? O que é que faz? O que é que o paciente faz? Eu acho que talvez seja importante, brevemente, a senhora explicar o que é que ele é submetido no dia a dia. Até porque, né, talvez uma coisa importante, talvez a mais importante disso aqui, que nós conversamos hoje, eu acho que o que é que a Vale Viver trouxe de grande ganho, né, para o tratamento da dependência química, que é, uma vez que a abstinência é apenas a primeira fase do tratamento, e a família acha que o médico, naquele que ela, né, bota lá em cima do pedestal, tem um remédio milagroso que vai fazer o indivíduo esquecer da droga e nunca mais querer usar droga. Lá a gente deixa bem claro que é uma doença muito complexa e que, inclusive, o médico ele é mais um ator dentro daquele processo de tratamento. Mas, principalmente, a questão de que se a abstinência é uma fase, muitas vezes o internamento de um paciente com dependência química numa unidade que não é especializada em dependência química só faz adiar o processo. Porque ele se interna numa unidade, uma clínica psiquiátrica, um hospital psiquiátrico geral, onde não há tratamento específico para a dependência química. Lá ele fica 15, 20, 30 dias, consegue a abstinência. Ele não está mais em cima de abstinência, ele não está mais agitado, ele não está mais hostil, ele já dorme bem, mas ele perdeu de estar naqueles 30 dias ali, de estar numa clínica especializada onde durante todo aquele período ele ia ser submetido a estratégias, dinâmicas, palestras que educassem ele, que instrumentalizassem ele para entender o que é a dependência química enquanto doença. Talvez, para finalizar, fosse a grande importância de você que está no fronte de batalha, fazendo isso todos os dias, de dizer o que é que esse paciente faz de segunda a sexta lá. Eu acho que isso é uma pergunta que daria um tema para um próximo episódio, porque é uma pergunta bem complexa, que a resposta é um pouquinho longa, né? Eu acho que a gente então, pode abordar vamos isso. fazer um segundo podcast só sobre isso, mas, né, pincele exatamente o que é que faz, porque a família tem a dúvida do seguinte, mas faz o quê? Passa o dia todo fazendo o quê? Capinando, né? Correndo, jogando bola, assistindo televisão, né? No karaokê, no videogame, né? E quando, na verdade, né, a senhora sabe que não é nada disso. O que é que acontece no dia a dia para a gente já preparar, né, o nosso ouvinte aí para assistir, ficar ansioso, tá? Ansioso para assistir o próximo capítulo. O paciente ele é submetido a atividades diferentes, né? Então vai ter aquela equipe multi, que é o que as pessoas quando buscam o serviço já estão até familiarizadas. Então, vai ter educador físico, vai ter psicólogo, vai ter arteterapeuta, né? Vai ter outras estratégias que não apenas terapia individual. E essas atividades, elas... Desculpe, mas é importante dizer que lá na Vale, né, o técnico de referência do paciente sempre é um psicólogo. Sim. Porque é fundamental. Não há como tratar a dependência química sem psicoterapia individual. Isso. Então, manter um paciente durante o internamento inteiro sem um psicólogo que faça terapia individual, semanal, para entender
aquelas demandas emocionais e psíquicas que levaram o indivíduo a se ligar tão fortemente à droga como um analgésico, muitas vezes, para essa dor que ele tem, não se consegue sucesso no tratamento. Então, isso é importante frisar. Sim. Na psicoterapia individual. Vai ter, obviamente, né, a terapia com o psicólogo de referência daquele paciente, né, vai ter o atendimento médico. E as atividades que vão envolver a rotina desse paciente são atividades múltiplas, com a equipe multi, né, de profissionais diferentes, que vão estar todos ali conectados no objetivo terapêutico daquele paciente. Então, toda a programação terapêutica é feita com base na necessidade do grupo naquele momento. Então, a gente tem, né, obviamente, um escopo do que a gente vai ofertar para aquele paciente, e à medida que o grupo, que é um grupo dinâmico, né, os pacientes entram, os pacientes recebem alta, então vai tendo necessidades diferentes, a gente vai adequando a proposta terapêutica para aquele grupo, para o momento do grupo, para a necessidade do grupo. Mas falar um pouco disso, eu acho que daria assim, seria mais extenso, acho que fica aí para um próximo episódio, a gente explorar um pouco mais essa ideia do que o tratamento pode ofertar, né? Eu acho que agora a gente pode agradecer, né? Todo mundo que ficou com a gente até o final. A ideia desse primeiro episódio era falar um pouco da Vale, né? Falar o objetivo desse podcast. É um podcast para falar diretamente com as pessoas, né? Com o público geral, não necessariamente com profissionais. Então, a gente vai falar de forma informal mesmo, né? De forma com que as pessoas que não têm uma formação na área possam entender do que a gente está falando, e possa ser também um instrumento para fortalecer aquela fagulhazinha do desejo de recuperação, né, de se manter em recuperação ou de entrar em recuperação. Então, se você é familiar de alguém, né, que quer que se recupere, ou se você está construindo a sua recuperação, acho que esse podcast é para você, né? É para se conectar com você, para trazer informação, para trazer conhecimento técnico, mas trazer também muito o lado humanizado disso tudo. É exatamente isso, né? Eu acho que a gente agradece a você que nos assistiu aí, a gente agradece a equipe técnica que possibilitou nós gravarmos esse podcast, nós agradecemos a equipe técnica da Vale, né? Esses profissionais que se dedicam diariamente a fazer um serviço de qualidade, né? Que estão lá o tempo inteiro acolhendo pacientes, famílias, visitantes. Então, é fundamental, essa equipe, sem ela não existiria a Vale. Agradecer aos pacientes, muitos que por lá passaram e que se beneficiaram do internamento, muitos estão em hospital dia, outros não estão mais em hospital dia, mas estão bem, estão abstêmios a tempo, recuperaram sua vida, sua estrutura familiar, profissional, voltaram, né, a gozar uma vida livre das drogas, né, e convidar todos para próximos episódios, né? Eu realmente não imaginava que ia gostar tanto, né? Então, eu acho que eu peguei embalo aqui, já estouramos aqui quase 15 minutos do tempo, e se pudesse falava mais, mas se for para falar, né, de dependência química, de saúde mental e principalmente de Vale Viver, né, pode me chamar que eu vou estar aqui sempre. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Tá a todos, um abraço.